Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Como é bom aqui nos encontrarmos, não é? Como é bom nos encontrarmos aqui como igreja. A igreja que é raça eleita, não é? O que mais? Nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é bom. E como é bom olhar daqui e perceber que pessoas têm nos visitado por vontade soberana do Senhor. Pois esta igreja é uma igreja que ama ser frequentada. Mas ela é muito mais uma família para pertencer, para acolher, para cuidar. No Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. E as criancinhas? Hoje não tem, né, Virgínia? Beleza, Virgínia. Hoje, respirar um pouquinho, não é? Feriadão, alguns papais e mamães estão viajando também. Ainda assim, somos gratos ao Senhor, porque mesmo um feriadão desse, olhamos daqui e percebemos a nave ocupada. Deus seja louvado. Muita gente viajando. Vocês perceberam como foi uma bênção hoje pela manhã? A nave também ocupada. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Apocalipse capítulo 6, parte 2 do sermão. Apocalipse capítulo 6, agora Apocalipse capítulo 6. E aí andaremos um pouquinho mais uma vez, capítulo 4, 5 e 6. O Apocalipse fala hoje. Apocalipse capítulo 6. Agora o narrador, ele passa a narrar o Cordeiro abrindo os 7 selos. E no capítulo 6, nós encontramos o Cordeiro de Deus, aquele que foi achado digno de tomar o livro da mão daquele que estava no trono. Nós o encontramos agora no capítulo 6, abrindo o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo e o sexto selo. O 7º selo fica para depois do capítulo 7. Vamos fazer uma leitura como ato de adoração. Rickson, Suíla. Vamos lá então. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse foi o primeiro selo. Agora o próximo selo. A leitura continua. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, agora vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Forte, não? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número, isso é forte, gente, se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Agora atentem para isso. E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o narrador continua: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, Breno, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, Elaine, e da ira do Cordeiro. Todos juntos agora. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode? Que o soberano Deus prossiga tendo misericórdia de todos nós. O Apocalipse fala hoje, na manhã deste dia, no nosso primeiro encontro pactual deste dia que é o dia do Senhor, nós iniciamos a pregação com este tema: o trono e o Cordeiro. E baseado nesse tema, nós afirmamos que o trono e o Cordeiro é a base da nossa existência. E aqui evocamos, e aqui destacamos Apocalipse 4:11, e se encontra assim, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Dissemos também que aquele que está no trono e o Cordeiro é a base da nossa redenção, da nossa salvação, do nosso resgate. E aí nós destacamos muito especialmente o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto, e tinha mesmo. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Aí o versículo 7 diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Aquele que está no trono e o Cordeiro é a base da nossa redenção, é a base da nossa salvação. E encerramos o sermão, ainda que sem aprofundar um pouco mais, dizendo que aquele que está no trono e o Cordeiro é a base do nosso fim principal e supremo: glorificar a Deus, adorar a Deus e desfrutar da sua presença. E o destaque que deveríamos ter dado um pouco mais, destacaremos agora nessa introdução do sermão. Observem que por 3 vezes o capítulo 3 destaca
a partir do versículo 8. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E o versículo 10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aí novamente o versículo 12. O versículo 12 novamente diz assim o texto sagrado: digno é, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Segunda vez. Aí agora a terceira vez, a partir do versículo 13. Observe, meus irmãos: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo toda a igreja, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. A base do nosso fim principal e supremo é aquele que está no trono e o Cordeiro. Existimos para adorá-lo. Ele nos redimiu para que pudéssemos adorá-lo de eternidade a eternidade. Todo o capítulo 5, poderíamos também trabalhar aqui com o digno sendo procurado, o digno, aquele que é digno sendo encontrado, e aquele que é digno sendo adorado. Poderíamos também trabalhar por esse caminho. O digno sendo procurado. Quem é digno de tomar o livro? O livro que aponta para o plano redentivo de Deus. O livro que aponta para a herança, o governo. Aquele que faria o que o primeiro Adão não fez. O digno procurado. E não foi encontrado ninguém nem em cima do céu, nem embaixo da terra, entre os homens, nem entre os anjos. E depois o digno foi encontrado. Não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele se tornou digno de pegar o livro. E em seguida, o digno agora é adorado. Os 4 seres viventes, uma hierarquia de anjos celestiais, adoram. Os 24 anciãos adoram. Milhões e milhões e milhões de anjos adoram. Toda criatura em cima dos céus e embaixo da terra adoram. E agora dando ênfase, assim já indo para o capítulo 6, porque aí em cima desse tema, o trono e o cordeiro, um subtema. Ele agiu para vencer, e ele venceu para agir. Vamos repetir? Ele agiu para vencer, e ele venceu para agir. E para você entender um pouco isso, ainda no capítulo 5, novamente o versículo 6. Ou melhor, versículo 5. Então um dos anciãos me disse, toda a igreja: não chore, João. Este é o leão da tribo de Judá. E aí fazendo menção a Gênesis 49. Lá tem uma profecia falando sobre ele, descrevendo ele como o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, ele tem uma linhagem, 2 Samuel 7. O que aconteceu com ele? O que foi que ele fez? O que o leão da tribo de Judá fez? Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele venceu. João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele agiu para vencer e ele venceu. E ele venceu, Denise, para poder agir. É um trocadilho, mas é um trocadilho que tem respaldo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós só vamos encontrá-lo em ação no capítulo 6, porque antes ele agiu para vencer. E porque ele venceu também para agir. E agir para vencer
Ora, aquele que é encontrado no meio do trono e nos é apresentado como o Cordeiro de Deus, dentro de uma continuidade revelacional. E aqui João está com o seu pensamento nos tipos do Antigo Testamento, nas figuras do Antigo Testamento, no Evangelho sendo pregado no Antigo Testamento, também através do Cordeiro. Com certeza ele tinha em mente ali Êxodo capítulo 12, quando Deus ordenou que cada família pegasse um cordeiro sem defeito, sacrificasse aquele cordeiro, e pegasse o sangue daquele cordeiro e colocasse e passasse nos umbrais das portas. Ali foi instituído a Páscoa neotestamentária. E quando o anjo destruidor, e dissemos na manhã deste dia, passasse e visse o sangue, ele passaria por cima. Eis aí o significado de Páscoa, é passar por cima. O anjo destruidor, que vem como agente da ira de Deus, ele via o sangue e ele passava por cima daquela casa. E ele continuava, e ele via sangue nos umbrais e ele passava por cima daquela casa. Ele poupava. Pois bem, aqueles cordeiros sacrificados, aquele sangue usado nos umbrais, apontavam para aquele que viria no porvir e veio. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora dissemos que ele agiu para vencer, e vencendo para agir. Diz o texto sagrado que ele venceu. Significa que foi necessário uma ação da parte dele. Foi necessária uma ação. Ele não venceu com os braços cruzados. Ele não venceu estando de camarote. Primeiro, ele venceu passando por um estado de humilhação, tendo a sua plena divindade unida a uma plena humanidade no ventre de uma criatura que ele criou, Maria. Isso é estado de humilhação, queridos. Por isso que Paulo disse que, subsistindo em forma de Deus, ele não usou o direito de Deus. Isso é humilhação. O Criador assumindo o lugar da criatura. Sabe, dá para entender isso? A segunda pessoa da Santíssima Trindade no ventre de uma mulher. Dá para você perceber a grandiosidade disso? Então ele agiu para vencer. Para que ele vencesse. Para que ele vencesse o pecado, o mundo, o diabo. Para que ele pagasse a nossa dívida. Foi necessário que ele assumisse a nossa plena humanidade, com exceção do pecado. Foi necessário que conosco ele se identificasse. Foi necessário que ele assumisse a nossa culpa. Aí, segunda carta de Deus aos Coríntios, capítulo 5, Marcos. Encontramos o apóstolo Paulo dando um resumo sobre isso, dizendo: aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus, o Cordeiro de Deus. Deus, o Pai, o fez pecado por nós. Ou seja, Deus pegou a culpa dos nossos pecados e lançou sobre ele. Para que nele, em Jesus Cristo, Deus nos perdoasse. Para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos absolvidos, reconciliados. Então ele agiu para vencer, se deixando ser humilhado no ventre de uma mulher. Você sabe o que é isso? Meus irmãos, entenda, por favor. Ele agiu para vencer. Ali no ventre de Maria estava aquele que é plenamente Deus, plenamente homem, uma só pessoa, como bebê, André. Não tem teólogo que explique isso. A gente descreve, guerreiro. E essa mesma criança, plenamente homem, plenamente Deus, no ventre de Maria, nasce. Mateus 2 diz que ela é adorada por quem, queridos? Por quem? Vamos aqui essa expressão contextualizada. Pelos estudiosos, pelos magos do Oriente, lembram? Está lá Mateus 2. Chegaram e adoraram o recém-nascido, o rei dos judeus, com o quê? Com ouro, incenso e
aleluia. Eles adoraram. Eles perceberam, por graça de Deus, que ali estava aquele que é plenamente Deus, plenamente homem. Ali estava o Messias esperado por Israel. Ele agiu para vencer. Mas mais do que isso, ele cresceu. E ele precisou obedecer à própria lei que ele legislou. Por isso, escrevendo aos Gálatas, Paulo disse: e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Grife aí, sob a lei. Sabe o que significa isso? Ele nasceu para obedecer a lei no teu lugar. Ele obedeceu para fazer o que o primeiro Adão não fez, o que você não consegue fazer hoje perfeitamente. E ele obedeceu perfeitamente. Ele não transgrediu em nada. Ele não pecou em pensamentos. Ele não pecou em palavras. Ele não pecou em ações, apesar de ter sido tentado verdadeiramente. Então ele agiu para vencer. Não foi brincadeira quando ele estava no deserto e o diabo se apresentou para tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E como é que ele vence aquela tentação? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira batalha vencida. Levou a um pináculo do templo e disse: olha, pula, porque está escrito: foi dada a ordem aos anjos para que te guardem. Verdade, uma verdade incompleta. Aí ele também diz: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o tentador, o diabo, não é ficção, ei. Não caia nessa conversa da teologia liberal não, viu? Que diz que não existe esse ente chamado diabo. O diabo é o mal que fazemos. Ele é um ente sim, um anjo que até então era o anjo de bem, obediente a Deus, e se rebelou, viu? Nós não queremos papo com teologia liberal. Teologia liberal é arroto de Satanás. Nós cremos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, e nós cremos, porque o nosso Deus não mente, não erra, não falha, Ele não engana. Deus é Deus. Então ele venceu. Ele obedeceu a lei perfeitamente, então ele teve que agir para vencer. Ele não venceu com os braços cruzados, não, queridos. Mas mais do que isso, não só precisava obedecer a lei perfeitamente, era necessário também ele pagar uma dívida. Agora, pagar uma dívida que você pode pagar é fácil, ainda que leve aí 300 anos. Agora, pagar uma dívida que você não pode pagar, e ele pagou uma dívida que você não poderia pagar. E mais do que isso, ele não pagou apenas a dívida de uma pessoa. Ele pagou uma dívida de uma multidão que foi eleita por Deus em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Como pode? Como ele conseguiu pagar essa dívida? Sabe por que ele conseguiu? Porque ele não era só plenamente homem. Ele também era plenamente Deus. Daí, o valor do seu sacrifício era um valor infinito. Por que o sacrifício de Cristo tem um valor infinito? Porque ele não era apenas plenamente homem, ele era plenamente Deus, numa só pessoa. Então, ele se deixou ser pendurado no madeiro. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele se tornou maldito. A Bíblia diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele se tornou maldito, preste bem atenção, aquele que é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele se deixou ser maldito no Calvário. Se isso não for amor, as andorinhas, se isso não for amor, tudo, se isso não for, ei,
Ele não foi coagido por nada e por ninguém. Ele se deixou ser maldito no madeiro por amor, 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 amor. Se você quer uma descrição concreta de amor, sem o subjetivismo da filosofia, sem a abstração da filosofia, olhe para Cristo Jesus no Calvário. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Paulo diz isso aos romanos, à igreja que estava em Roma, Kennedy. Ele agiu para vencer. Quando o texto disse que não chore, João, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ele não fez isso de camarote, não. Ele não fez isso com os braços cruzados. Ele fez isso se deixando passar por um estado de humilhação. Obediência ativa, obedecendo a lei perfeitamente. Obediência passiva, se deixando ser pendurado no madeiro. Mais do que isso, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele sofreu o inferno que você deveria sofrer. E você não mais sofrerá, porque ele já sofreu no teu lugar. Ele venceu. Então aquele que pegou o livro daquele que está no trono, ele não pegou aleatoriamente, ele venceu. O segundo Adão venceu. O Messias venceu. E por isso que você encontra ele no capítulo 5 sendo adorado. Adorado pelos 4 seres viventes, uma hierarquia de anjos celestiais. Adorado pelos 24 anciãos. Se você seguir a corrente que diz que esses 24 anciãos representam a igreja veterotestamentária e neotestamentária, não tem problema, amém também. Tem teólogo que defende isso. Mas se você entende também que é uma outra classe de hierarquia de anjos também, nenhum problema. Verdade é, você encontra os 24 anciãos adorando o Cordeiro de Deus que venceu. Você encontra milhões e milhões e milhares e milhares de anjos adorando o Cordeiro de Deus. Porque ele venceu. Mas antes, ele agiu para vencer. E porque ele venceu para agir. E ele começa agindo, no capítulo 5, estendendo a mão e pegando o livro que se encontra na mão do próprio Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Ele estendeu a mão e pegou o livro. O digno procurado foi encontrado. E o digno que foi encontrado, ele agora é adorado. E nós estamos aqui nesta noite adorando aquele que venceu e aquele que ressuscitou. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Ah, pastor, mas eu quero o capítulo 6. Então vamos agora. Porque aquele que venceu, ele agiu para vencer. Ele agiu para vencer. Mas porque ele venceu para agir. E agora, como o digno, como aquele que pegou o livro, selado com 7 selos, vamos encontrá-lo agora agindo novamente. Agiu para vencer e venceu. E porque venceu, vamos encontrá-lo agora como Cristo triunfante, agindo. E aí encontramos logo no capítulo 6, uma menção sobre 4 cavaleiros. Primeiro, cavalo branco. Segundo, cavalo vermelho. Terceiro, cavalo preto. Terceiro, o quarto, cavalo amarelo. Depois, um clamor dos cristãos mortos por causa do Evangelho, diante do trono de Deus. Por último, o dia da ira chegando. O dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Aí começamos pelo primeiro versículo. Primeiro cavalo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Está ali, ação. Aquele que agiu para vencer, ele venceu para agir. Por isso que você encontra ele agora com o livro na mão e desatando o primeiro selo. Quem é que está desatando o selo ali? Quem é? É Elias? É Moisés? Paulo? Pedro? Não, é ele, Jesus Cristo, o digno procurado, o digno encontrado e o digno adorado. Ele agora está em ação. Agora não mais para vencer, agora como vencedor, triunfante, e ele continua vencendo. Selo aberto. E o que é que nos é apresentado? Vamos lá então. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes,
Lembram? Uma classe hierárquica de anjos. Um deles diz, vem. Diz o texto aí. Como se fosse voz de trovões. Vem. Agora começa a narração. Veja para o que aponta o primeiro selo. Versículo 2. E assim o narrador narra. Vi então, eis um cavalo branco. Branco aponta para santidade. E o seu cavaleiro com um arco. Aponta para luta, batalha. Os exércitos antigos usavam também arcos nas batalhas. E foi-lhe dado uma coroa, reinado, soberania, governo. E ele saiu para quê, gente? Ele saiu vencendo e para vencer. Existem 3 correntes de interpretação só desse primeiro cavalo branco. Eu não vou deixar a igreja perturbada trazendo-as à tona aqui. Vou apenas pontuar uma delas que é de um setor majoritário da fé reformada. Para quem aponta esse cavalo branco? E o seu cavaleiro? Se refere a quem? São 3 correntes. Existem até 4. Mas eu prefiro ficar com 2 delas. E dessas 2 eu resolvi transformá-las em uma só. Para quem aponta? Se você entender que lá no capítulo 19 de Apocalipse, também encontramos a narração de um cavalo branco. Abra sua Bíblia, Apocalipse 19. As correntes que pensam diferente vão discordar, mas nenhum problema, porque essas discordâncias não se tornam heresias, apenas erros teológicos. Quem está certo, quem está errado, ninguém vai para o inferno por isso. Ninguém vai para o inferno por isso. Mas a corrente está aqui, a nossa base está aqui. Apocalipse 19, versículo 11, aqui eu fico com William Hendricks e outros teólogos. Apocalipse 19, 11. Você quer ler lá, Apocalipse 6, cavalo branco e seu cavaleiro? Apocalipse 19, 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Só tem mesmo. Quem é esse aí? Do Apocalipse 19. Jesus. Então volte para o capítulo 6. Aponta para quem o cavalo branco e o seu cavaleiro? Com arco. E ele está marchando como vencedor e para vencer. Aí eu fico, das 2 correntes, transformei em uma. Então anote isso aí. Cristo. O cordeiro que venceu. O leão que venceu como cordeiro. E se tornou digno de tomar o livro. Tomou posse da herança que o Pai havia decretado. Ele se encontra em ação no mundo, através do seu evangelho e fazendo o evangelho avançar. Eis aí o significado. É Cristo em ação no mundo, fazendo o evangelho dele avançar. É Cristo em ação no mundo, fazendo a sua igreja avançar. Aí você pensa, dá para ter uma base a mais, além de Apocalipse 19, 11? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Percebam as conexões hermenêuticas, exegéticas e homiléticas. Em Mateus 16, versículo 18. Cristo estava ainda no estado de humilhação, mas ainda assim era plenamente homem e plenamente Deus. E ele responde a Pedro assim, depois de uma pergunta feita, e Pedro, representando o colégio apostólico, responde: que diz o povo, seu filho do homem? É isso, é aquilo, é aquilo outro. E vocês? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Resposta de Cristo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro. Agora conclua, igreja. Por um bom tempo, a igreja brasileira no Brasil
interpretou esse texto aqui: os inimigos atacarão a igreja e a igreja será defendida. Por isso que louvamos a Deus pelos os dons e talentos que Ele concede à igreja, os mestres, os doutores, e às vezes homens simples, porque depois de um avanço na hermenêutica, um avanço na exegese, um bom estudo da teologia bíblica, a interpretação é outra, sem anular essa. A ideia aí não é de defesa apenas, é de ataque. O que está dizendo aí é: a minha igreja vai avançar e ninguém vai impedir o seu avanço. As portas do inferno não ficarão de pé diante dela. Não tem muralha de Jericó que impeça o avanço da igreja. Essa é a mensagem. Então, quando em Apocalipse 6 nos fala do cavalo branco, o seu cavaleiro, com um arco, vindo como vencedor para vencer, é Cristo em ação no mundo, vencendo através do seu evangelho, fazendo o evangelho avançar, fazendo a igreja avançar. Por isso ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja tem que ir. Preste bem atenção, um outro texto que você pensa aí, Mateus 28, ele agora está no estado de exaltação, no limiar da exaltação, é o Cristo ressurreto. Ele se apresenta aos seus, diva, e diz: todo poder, Rafael, me foi dado nos céus e na terra. Querido Rafa e a sua amada esposa, bom tê-los aqui. Não saiam mais daqui. Deus quer vocês aqui, acima de tudo aos pés de Cristo Jesus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vocês devem fazer isso, por quê? Porque todo poder me foi dado nos céus e na terra. Cat Lee e André Félix. Não é um coitadinho que está mandando a igreja ir fazer discípulos, não. É o Cordeiro de Deus. Quem está mandando vão e façam é o leão da tribo de Judá, que venceu como cordeiro. E porque venceu, ele se tornou digno de pegar o livro e desatar-lhes os seus 7 selos. E o primeiro selo, cavalo branco, cavaleiro, um arco, vindo vencer como vencedor e para vencer. E ele tem feito isso através do seu evangelho. Leia Atos, e você percebe o evangelho saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, indo para Samaria, chegando aos confins da terra. Quem fez isso? Jesus. Quem está fazendo isso? Jesus. Antes da igreja chegar lá, ele já está. Esse é o cavalo branco. Então vamos, primeira igreja presbiteriana. O cavalo branco e o seu cavaleiro, aqui em Apocalipse 6, é o Cordeiro que foi morto e voltou a viver, que recebeu todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Aquele que, segundo o Salmo 2, tem o cetro de ferro em suas mãos, ele vai reger as nações. Ele continua dizendo para você e para mim: vão, não tenham medo. Ei, a Juvep agora, a linguagem foi: Jesus Cristo é o Senhor dos sertões, as nações. Que tema! Jesus Cristo é o Senhor dos sertões, as nações. Primeira igreja presbiteriana, vamos invadir o nosso sertão. Tem povo aqui pertinho da gente. Vamos sair da bolha. Vamos abalar Petrolina no poder e pelo poder do Espírito Santo. Não vamos deixar que nenhum Tobias, nenhum Sambalate venha tirar o nosso foco. Caminhar, marchar, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Talvez eu não termine não, José Manuel, não tem problema não. Talvez eu não termine. Porque eu preciso fazer uma aplicação aqui bem carinhosa. Nós vamos ter o Zaqueu agora, no mês de maio. A rua já é a rua da Cardileia. Aqui, ó, é centro. Confirmado, né, Leia? Agora em maio, vamos avisar já. Louvado seja Deus pelo nosso ministério de canto, Presbítero Humberto. Que bênção, guerreiro. Como vocês têm nos abençoado. Mas com o apoio do guerreiro, eu vou dizer o que eu vou dizer aqui agora. Com o apoio do colégio pastoral. Ei, você que recebeu talento para tocar,
O Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, é obra do Senhor. Quem tem ouvido para ouvir? Você que recebeu o talento para tocar o violão, tocar a guitarra, tocar a bateria, você que recebeu a voz para cantar, não se esquive da obra do Senhor. Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, foi uma obra que Deus nos confiou. Essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. Não deixe que o sambalate tire o foco da tua vida. Responda como Neemias: ei, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. A obra do meu Deus tem prioridade. Aconteça o que acontecer. Então, no próximo Zaqueu, todo mundo lá, a não ser que você esteja doente, enfermo. E se tiver, mesmo de lá, você vai estar de lá orando. Abençoa o colégio pastoral, abençoa o pastor, a diretoria do Zaqueu, as equipes, abençoa a igreja, sonoplastia, abençoa o ministério de cântico. Abençoa, Senhor. Ninguém faz nada grande. Então vamos avançar. Vamos avançar. O nosso colégio pastoral está trabalhando, queridos. Olha, preste bem atenção. Eu sou testemunha, viu? Eu louvo a Deus que eles me deixam, na minha segunda-feira, eles me deixam descansar mesmo. Mas eu estou lá no grupo e eles lá. Na segunda-feira, meus irmãos. Estão vendo isso aqui, ó? Tenha calma, viu? O colégio pastoral está trabalhando. Está calor, não está? Nós temos 3 máquinas desligadas. Porque a Neo Energia... Neo Energia... minha filha, não brinque não, porque o dono da obra tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, minha filha. Resolva esse nosso problema. Então está com um calorzinho, segura a barra aí, não deixa de vir não. Não deixa não, porque nesse exato momento tem cristão na África adorando debaixo de uma árvore. Não deixa de vir não, porque na Índia, lá na Juvé foi dito, pastores. Que não vou nem continuar, senão eu não termino nem o primeiro ponto aqui. Nós temos ar-condicionado. Querido, nós temos água gelada. E depois daqui ainda tem o nosso cuscuz. E como eu bebo muita água e chego muito cedo aqui, perceberam que raramente, na hora do culto, tem um momento que eu dou uma saidinha, vocês me procuram, não estou ali. É muita água que eu bebo, porque eu chego cedo. Aí eu preciso aproveitar esse momento aqui para não ficar aqui aperreado. E aí eu dei uma saidinha, aí eu olhei ali para a cantina, santas de Deus adorando a Deus, sabe como adorando a Deus? Rapidinho ali preparando, porque lá fora vai ter um bolinho, um cafezinho, olha que coisa boa. Lá na África eles não têm um bolinho toda hora, não tem um cafezinho toda hora. O pastor Aragão Juvep disse que a família dos pastores na Índia só se alimenta uma vez por dia. E às vezes os pais não se alimentam para que os filhos se alimentem. E nós aqui temos fartura. E aqui e acolá encontramos garotos ainda reclamando. Só tem isso? Só tem isso, guerreiro. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você um dia abusar uma coisa, né, querido? Mas gratidão. Diga assim, ainda bem que tem isso. Agora, se você quer o cuscuz com ovo, fala para tua esposa. Agora, bota um ovozinho, não tem problema não, minha filha. Bota um ovo, cuscuz com cuscuz é bom. Então bora, ei, sonoplastia, Deus te abençoe. Eu quero que faça uma menção linda. Não é de hoje, não é de ontem não. E não é porque sou eu não, é a obra do Senhor. Eu estou lá no gabinete, às vezes eu esqueço o microfone. E vários jovens da sonoplastia fazem isso, entre eles o Tiago. Eu estou lá com os colegas, daqui a pouco o Tiago na porta ali, ó. Gente, entenda, isso é cuidado com a obra. Aí ele chega com o microfone, eu tiro o meu terno, ele bota o microfone em mim. Daqui a pouco eu boto o meu terno e o Tiago ainda olha se está direitinho ainda. Gente, eu me sinto o pai de Tiago. Ele tem o paizão dele aqui, viu? Mas vê que cuidado, isso é obra do Senhor. Bora, Daniel. Vamos, André. Vamos, Joelso. Vamos, primeira igreja. Está trabalhando, tem uma comissão trabalhando para ampliar esse templo. Ele será ampliado, agora preste bem atenção. Ele não vai ser ampliado com dinheiro de prefeitura, não. Nós não queremos dinheiro de político aqui. É com os dízimos, é com as ofertas. Sejam bem-vindos os políticos aqui.
A hora é com o dinheiro dos dízimos das ofertas. Continue sendo fiel. Continue sendo fiel, adorando ao Senhor. Vamos ampliar essa nave. Mas para quê? Para mostrar grandeza? Não. Porque queremos ver mais e mais pessoas confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eita, pastor, só o primeiro cavalo. Eu estou ansioso para o vermelho, para o preto, para o amarelo. Então, eu vou resumir os três. O cordeiro abre o segundo selo, cavalo vermelho. O cordeiro abre o terceiro selo, cavalo preto. Abre o quarto selo, cavalo amarelo. Vermelho, guerras. Se você ler esse texto e ler Mateus 24 e Marcos 13, você vai perceber semelhança. Guerras, aflições, espada, perseguição sobre a própria igreja. Está aí. É numa linguagem simbólica o Senhor falando o que vai ocorrer entre a sua primeira vinda até a segunda vinda dele. E dentro de uma progressividade, caminhando para uma intensidade. Temos visto aí o que está acontecendo no mundo. Temos percebido aí. Foi mostrado novamente lá os países que mais perseguem o cristianismo. E nós estamos ainda no Brasil vivendo uma liberdade de expressão, ainda, já começando a querer ser tomada. Mas ainda temos, estamos aqui. Eu quero dizer para vocês que lá na Juvep nos foi dito que na Índia, ou melhor, não foi nem na Índia, foi em outras cidades, uma outra cidade da Europa, não tem a Bíblia na língua deles. Luxemburgo. Não tem a Bíblia completa. Eu estou falando de Luxemburgo, na Europa. E você tem a Bíblia na NAA, Almeida Atualizada, NVI, Contemporânea, de Jerusalém, e Bíblia tal, NVT Transformadora. Aí eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Tem não. Cavalo vermelho, guerras. Cavalo preto, fome. Fome. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, a igreja vai enfrentar situações assim. Ninguém aqui está passando fome, não. Mas tem irmãos nossos, por esse mundo aí, passando fome. Tendo seus bens confiscados. Cavalo amarelo. Morte. Morte. Está aí. Nesse exato momento tem cristãos sendo assassinados. Não é só para os cristãos não, mas é. Então veja, cavalo branco, seu cavaleiro, guerra, perseguição, menção de espada. Cavalo preto, fome. Vejam, escassez. Cavalo amarelo, morte. Extinção da vida. Ou seja, a igreja continuará caminhando até o seu porto seguro. Ela não caminhará sem problemas. Ela não caminhará sem a presença da guerra, sem a presença de fome, de luta, das intempéries da vida. Mateus 16, João 16, 33, Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Atos 14, Paulo vai consolar os discípulos e diz assim, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, a mensagem para a igreja é, não é parque de diversão não, queridos. A igreja está num campo de batalha. Ora vai ser cavalo vermelho, ora vai ser cavalo preto, uma outra hora amarelo, mas a igreja vai continuar, porque Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ver a progressividade disso quando falarmos das 7 trombetas e falarmos das 7 taças. Progressividade. Caiam fora desse cristianismo coach,
Caiam fora desse cristianismo light, que diz que seguir a Cristo é parar de sofrer. Tem não, pelo contrário, às vezes é o contrário. Agora lembre-se, Cristo disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se que Daniel 3, colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego aonde? Uma fornalha acesa 7 vezes mais. Ordem de Nabucodonosor. Nabucodonosor olha e ele vê 4. E diz assim: e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Essa era a linguagem de um politeísta. Mas aquele a que ele chamou de o filho dos deuses, semelhante ao filho dos deuses, é ninguém menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Muitas vezes Ele não nos livra da fornalha, mas Ele caminha conosco na fornalha, lado a lado, dizendo: avante, não baixe a cabeça, eu estou com você. Vamos, vamos, eu estou com você. Vamos, porque eu já venci. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis aí o cavalo vermelho, o seu cavaleiro. Eis aí o cavalo preto, o seu cavaleiro. Eis aí o cavalo amarelo, o seu cavaleiro. A igreja vai caminhar, mas ela vai caminhar sempre assim. Aqui e acolá, tudo bem. Daqui a pouco, problema, batalha, perseguição, lutas. Mas o Senhor da igreja, o Cordeiro está com ela. O Cordeiro está com ela. Mas aí, abre um outro selo, o 5º selo. O 5º selo diz o quê? Não é falado mais de cavalo e cavaleiro, não é? O 5º selo fala de quem? O clamor daqueles cristãos que morreram pela causa do Evangelho. E esse clamor está sendo feito onde? Não é aonde, porque eles já estão lá. Onde? Onde é que os cristãos que morrem por causa do Evangelho estão? No sono da alma? Isso não existe. A morte não tira a nossa existência e a nossa consciência. O que é que o narrador narra aqui, queridos? Vamos lá, capítulo 6. O 5º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, não vingarás o nosso sangue? Eles estão diante do trono, aguardando a consumação da redenção. Preste bem atenção. O narrador narra que o próprio Senhor respondeu: calma, porque precisa se completar o número dos cristãos que ainda morrerão. Talvez seja você, viu? Que é isso, pastor? Eu vim aqui num domingo para ser consolado. Você vem dizer que talvez seja eu, sim. Talvez seja você. Talvez seja o pastor que está falando. Sem brincadeira, queridos. Sem brincadeirinha. Talvez seja este aqui, que precise passar por isso. Talvez seja você. Talvez seja um filho teu que vai crescer amanhã e vai ser mandado para a Índia e morrer pela causa do Senhor. Quem queria aqui ser mãe de João Batista? Levante a mão. Quem aqui queria ser mãe de João Batista e em seguida receber a notícia que arrancaram a cabeça dele? Quem queria aqui? Ah, ninguém queria, né? E ali não foi um acidente de percurso. O que aconteceu com ele não foi por impotência de Deus. Fazia parte da agenda de Deus. Andar com o Senhor é andar preparado também para morrer por Ele. Mas ele responde: quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Agora preste bem atenção, Elaine. Isabelle, acertei. Eu tenho orado por vocês. João Henrique, tenho orado por vocês. Conte conosco, viu? Conte conosco. Conte com o colégio pastoral. Quem foi apedrejado no Novo Testamento foi o primeiro mártir da igreja neotestamentária. Quem foi? Está onde? Atos 7 e o início do capítulo 8. Depois que ele está sendo apedrejado ali, sangue descendo, o que é que acontece? Ele olha para o céu e vê quem? Ele vê Cristo
impotente. Como é que ele é consolado naquele momento? Está sendo apedrejado. Ele olha e vê os céus abertos. E quem é que ele vê, gente? Igreja. O Filho do Homem. Jesus Cristo, o Cordeiro, my God. Ele vê o leão que venceu como um cordeiro de pé à direita das alturas, para recepcionar ninguém menos do que Estevão. Vale a pena sofrer por ele. Não é fácil, mas vale a pena. Se você viver até o último dia e morrer por uma enfermidade como João Batista, amém também. Vai morrer e vai para face a face com ele. Mas se Deus colocou você no número daqueles que vai morrer pela causa dele como mártir, também não tem problema. Porque Estevão, quando no processo de apedrejamento ele olha e vê Jesus Cristo de pé. Você sabe o que é estar de pé? Só vou destacar isso aqui. Pronto para recepcioná-lo. Chega, meu filho. É aqui agora o teu lugar. Louvado seja o Rei. Louvado seja o Rei. A morte não é o nosso fim. 1 Coríntios 15, Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte, Vamberto. Amanhã tu completa mais um ano, hein, guerreiro? Completarás mais um ano de vida. Ele venceu. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Fabiana, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos que vive está. Bora, bora, Davi, bora, João, Gustavo. E aí agora, o sexto selo. Resumindo aqui. Os ricos, os poderosos, os presidentes, mas também, olha, pobres e ricos, escravos e livres, são encontrados agora dizendo o quê? Montes caiam sobre nós. Nós queremos morrer. Hoje há um culto ao corpo. E com isso eu não estou aqui condenando ninguém que está na academia. Continue, cuide da saúde. Cuide também da estética também. Nosso Deus não é o Deus da feiura, não é o Deus da estética. Mas não confunda isso com culto ao corpo. Há um medo exacerbado de morrer. Há um processo de autopreservação, que eu vou dizer uma coisa. Mas naquele dia, o texto diz, o sexto selo é aberto e diz: chegou o dia da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Daí os homens queremos morrer. É preferível morrer do que se deparar com a ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Agora preste bem atenção. Hoje as pessoas fogem da morte. Naquele dia as pessoas pedirão para morrer e elas não morrerão. Ei, você que está aqui nesta noite, é você mesmo, sou eu. Preste bem atenção, entenda isso. Esse dia vai chegar. O dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Não confunda. Deus é amor, mas Ele é justiça. Tem uma composição de um cântico aí, que quem prega é um cabra que é um caicai terrível. Vou citar o nome dele não. Mas o refrão da composição, não sei se é dele, mas ele canta mais ou menos assim. Pregador de rosas, prega os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Ele é amor, mas é justiça também. Preste bem atenção. Não confunda Jesus Cristo com um Deus que você fabricou no teu coração. Ele é amor, mas a Bíblia diz que chegará o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. E o nosso desejo é que você não seja um desses pedido para morrer e a morte vai fugir. Que você não seja um desses. Venha, Ele está chamando você essa noite. O mesmo Cordeiro que um dia vai manifestar a sua ira lá,
Ele está chamando hoje para receber graça. Ele está chamando você hoje para receber graça, salvação, perdão. Hoje é o teu dia. Escute, em o nome de Jesus Cristo. Você que é cristão, mas está sendo um cristão meia boca, hoje é dia de alinhamento. Hoje é dia de reafirmar compromisso com Ele. Você que se distanciou, virou as costas. Ei, é hoje o dia de você voltar. Você que nunca esteve, é hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É hoje. Se você não quer sofrer a ira daquele que está no trono e do Cordeiro, receba a graça hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Em o nome de Jesus Cristo, é hoje. Ei, jovens, adolescentes, não brinquem de cristianismo, não brinquem de ser cristão, não queiram experimentar esse dia, a ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Não, verifique se vocês estão nele. Eu creio que estão, mas verifique as evidências. É hoje. Ei, você homem, você mulher, ei, você que no dia do Senhor, em vez de fazer qualquer outra coisa, menos estar na casa do Senhor. Quem não tem prazer de estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, jamais estará com o Senhor no dia eterno do Senhor. Hoje é o dia de alinhamento. Hoje é dia de edificação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de retorno. A mesma casa tem pessoas certas. Então não brinque de ser cristão. Não é do teu jeito. Não é como você acha. Para com essa conversa de que eu acho que ser cristão é isso. Quem diz o que é ser cristão é Ele, o leão que venceu como Judá. Ou você trilha o caminho que Ele manda, ou Zé Fini. Perdoe-me essa expressão chola. Ou é ou não é. Ele não tem meio termo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E preste bem atenção. O texto diz, voltando para Apocalipse 5, que João olhou e viu um cordeiro como tendo sido morto. Pois bem, voltando um pouquinho para o capítulo 1, encontramos João também prostrado, trêmulo, porque ele acabou de ver Cristo glorificado. Foi tanta glória que ele não suportou. Aí o leão que venceu como Judá se aproxima dele com a mão direita e diz, não temas. Eu sou o Alfa. Raul Gil, ele disse, eu sou o Ômega. João, eu estive morto. Agora conclua a igreja. Mas eu voltei a viver. Ei, ele ressuscitou. Ele está vivo. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Essa mensagem não é da minha mente, não. Essa mensagem, eu só sou apenas aqui um instrumento com os pés de barro, carregado de fraquezas. É Ele. Saia daqui dizendo, Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Fala como o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olhe para Ele, olhe para o Cordeiro. Olhe para Ele hoje, como o Cordeiro que salva. E não queira encará-lo naquele dia como o Cordeiro que condena, com toda a sua ira. Então é hoje. Que o Senhor nos abençoe, Leia, hoje e sempre.